Do segundo ano, eu quero hoje corrigir aquelas questões da página 253. Foram 3 questões da página 253. O título do texto é Os OGNs no Mundo. Bem, lembrando a diferença entre OGN e transgênico. OGN significa, a sigla significa organismo geneticamente modificado. Então, todo organismo onde eu modifico o seu padrão genético é um OGN. Mas qual a diferença com o transgênico? Quando a modificação ela utiliza um gene de uma espécie diferente, ele passa a ser reconhecido como transgênico. Então, recapitulando, OGN é organismo geneticamente modificado. Quando eu utilizo para a modificação gene da mesma espécie. Mais uma vez, milho, por exemplo, eu quero um padrão que o milho tenha uma certa resistência ao clima, né? A um clima mais seco. Não, só estou dando um exemplo bem aleatório. Então eu tenho uma característica de um outro milho que tenha essa potencialidade de resistência a um clima seco. Então eu pego aquele gene e insiro no outro milho, que produz muito, mas não tem resistência ao clima seco, né? Um exemplo apenas. O transgênico é quando eu faço essa modificação genética, mas utilizo um organismo diferente. No caso do milho, né? Nesse exemplo aí do milho, eu pego um gene de um outro organismo, por exemplo, de uma bactéria. O patrimônio genético de uma bactéria na qual eu quero que o meu milho tenha uma resistência a uma determinada doença. Então eu insiro um elemento genético, um código genético de um outro organismo, que não é milho, é uma bactéria, aí ele passa a chamar, portanto, de transgênico. Então, aqui nessa atividade é para a gente falar de OGNs. Mas assim, eu posso dizer que todo transgênico é um OGN, né? Mas nem todo OGN é um transgênico. Beleza isso? Então vamos lá. Primeiramente, em geografia, é muito comum a gente utilizar gráficos, tabelas. E aqui a gente está vendo um infográfico, né? Que está trazendo várias informações. Eu quero que quando vocês verem isso em qualquer atividade, né, que tenha esse tipo de proposta, vocês leiam do primeira linha até a última linha, do cabeçalho ao rodapé, né? Ou seja, o título do gráfico, título da tabela e depois o rodapé. Rodapé, entender como rodapé é a fonte. Inclusive, é possível a gente ter indicações de respostas, tanto no título e principalmente na fonte também. Então, assim, não leiam tudo. Aqui nesse gráfico, você está vendo lá o título Mundo, cultivos comerciais de variedades de OGNs em 2012. Né? Então, você vai ver uma linha, né, uma reta, na qual fala de um espaço temporal de 1996 até 2012, que é o espaço temporal que ele coloca. E depois a quantidade de grãos, no caso, milhões, né? Então você vai ver o mapa mundi e você pode perceber que alguns países, como Brasil, Estados Unidos, estão com numerações. Tem vários países com numerações, mas as cores estão diferentes. É uma questão interessante. Por exemplo, Estados Unidos, a setinha, o número 1, está indicando o número 1, aí está com uma cor mais escura e um roxo, mais ou menos, né? E o Brasil, é o número 2, está com um vermelho. Então você pode ver que tem esse padrão, roxo, vou chamar de roxo essa cor, e vermelho. Então são duas classes então, ó, de países. Beleza, mais embaixo você vai ver aqui como se distribuem os cultivos da OGN, em que proporção total no mundo. Então você vai ser a produção por hectare. Hectare é uma medida de agrária, né? Usada para se falar de uma área de 10 mil metros quadrados. O alqueire é outra medida e ele varia muito de estado. Por exemplo, o alqueire goiano e mineiro é uma medida, o de São Paulo é outra, paulista é outra. Mas o alqueire, ele é uma medida que equivale, um alqueire equivale a 10 mil metros quadrados. Então aqui abaixo do mapa mundi, então você vai ver cultivo em hectare. Depois você vai ver um gráfico que mostra um círculo
na qual está aí a porcentagem de países desenvolvidos e países em desenvolvimento. O que é país em desenvolvimento? Países que fizeram o processo de industrialização, né, em desenvolvimento. Então, desenvolvidos já consolidaram esse processo, são desenvolvidos exportadores de tecnologia, né, exemplo, Estados Unidos. E em desenvolvimento, países que antigamente eram chamados de terceiro mundo, né, a gente fazia uma divisão de primeiro mundo, países capitalistas, segundo mundo, países de economia planificada, ou seja, socialistas, e terceiro mundo, países capitalistas mais atrasados. Ou a clássica divisão dos países capitalistas em desenvolvidos e atrasados, né? Atrasados no sentido econômico, né? Na indústria, isso. Então, chamados de subdesenvolvidos. Então, a gente quase não utiliza mais essa terminologia. Primeiro que países de economia planificada, após a fim da União Soviética, não se discute tanto mais países de economia planificada, embora ainda exista, por exemplo, na China, mas não de uma forma tão presente assim como foi no passado. Esse tipo de economia, a China é um país que está cada vez mais aderindo à lógica de mercado, né, capitalista, se apresenta como socialista, mas tem essa proposta, né, de ter zonas de livre comércio dentro da China, as chamadas ZEs, zonas de livre comércio, que é um mundo capitalista dentro da China. Há muitos a classe social, né, da China que tem acesso ao consumo, e então o consumo está muito grande na China. Até a questão também de propriedade dos bens que eram do Estado, está se revendo essa questão na China. A propriedade da terra é do Estado, mas das ferramentas, do instrumento já passa a ser do trabalhador. As benfeitorias que ele faz dentro da propriedade, que a propriedade é do governo, mas as benfeitorias que ele faz, o que são benfeitorias? Eu construo uma casa, eu construo um celeiro, um curral, ou seja, eu faço alguma construção, isso é uma benfeitoria. Eu tenho direito àquelas benfeitorias. Por exemplo, o governo fala o seguinte: agora, Herbert, você não vai ficar mais aqui, né? Já que a propriedade é do governo, né? Eu tenho que sair. Mas o que eu construí de benfeitorias, eu tenho como direito para mim. Então, a casa que eu construí, o silo que eu fiz, então isso já começa a deslindar aí um caminho, né, buscando dar até mais direitos aos trabalhadores, que coisa de direitos trabalhistas na China é um pouco difícil, né? Então, país de economia planificada é difícil, talvez Cuba, né? Mas também não seria um grande exemplo. Então, a gente divide hoje em países desenvolvidos e em desenvolvimento, né? E em desenvolvimento, inclusive, está a China, né? Faz parte até dos BRICS, né? Brasil, China, Rússia e África do Sul. E do lado aqui você vai ver uma tabela que fala da proporção total de cultivos de OGM no país. E você pode ver que o Brasil está em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos. Ótimo, então, desse olhar, né, que a gente teve de uma forma geral, a gente pode começar agora a responder as questões. Lembrando, pessoal, que tudo que eu preciso para responder está no gráfico, tá? Por isso que a análise do gráfico é muito importante. Em geografia a gente utiliza muito isso. Muito aluno fica às vezes com receio quando vem gráfico, acha difícil, mas olha, calma, analisa, que você encontra as respostas ali, tá? Só ter calma e um olhar mais assim, cuidadoso. Então vamos lá, a primeira questão. De acordo com os dados apresentados, qual grupo de países possui as maiores áreas cultivadas de OGMs? Cite um país de cada grupo com as maiores áreas. Então, olha, grupo, vocês viram que a gente falou que os países, nesse mapa mundi que colocou aqui, eles estão numerados. A numeração vai de acordo com o que ele produz, a quantidade de grãos, de milhões de grãos que ele produz. Pode ver que Estados Unidos é o primeiro, depois seguido dos Estados Unidos o Brasil. Olhando o mapa a gente vai ver 1 e 2. Mas 1 e o 2, no caso 1 Estados Unidos, 2 Brasil, estão com cores diferentes. E a gente vai ver nesse gráfico que é um círculo onde mostra 10% desenvolvidos e 90% em desenvolvimento, tem essas cores. Então, os Estados Unidos está com uma cor roxinha, né? Um marronzinho, roxinho. Então, é desenvolvido. Não é lógico, né? Não tem o que dizer dos Estados Unidos. E o Brasil está na classe dos países em desenvolvimento. Então, essas são as duas classes que a questão está mencionando. Então, olha só. País em desenvolvimento.
que se destacam é o Brasil. Você viu que ele está em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, Brasil com 36,6 milhões de hectares destinados ao OGM. É muita coisa, né? E o outro grupo, que é dos países desenvolvidos, que está, é claro, os Estados Unidos, né? Que é a maior área cultivada de OGMs do mundo, os Estados Unidos. Ok? Então, essa que é a proposta aí da questão, né? Então, vamos lá para a questão 2. Quais são os principais produtos cultivados no mundo por meio de alterações genéticas? Coloque-os em ordem decrescente. Então, vai lá. Bem, era só você olhar no gráfico, né? Aí você ia ver aqui, por exemplo, nesse que mostra de uma forma, né, lateral, né, a proporção de soja, milho e algodão. Isso era só olhar no gráfico e responder. Colocar a porcentagem. Muito fácil a questão. Então, em ordem decrescente, né? Então, do maior para o menor. Então, tem soja em primeiro lugar com 81%. Depois algodão com 81%. Né? Olha, 81% soja e algodão. Por que eu coloquei soja em primeiro lugar? Porque soja está sendo a moeda, né, moeda entre aspas, que a gente usa hoje no agronegócio. Né? Por isso eu coloquei ele primeiro. Depois vem o milho com 35%. Sabe que perdeu muito milho em áreas plantadas para soja, principalmente aqui em Goiás. E depois vem o canola, muito usado, né, produção de óleo, né, para a gente usar na alimentação, na comida aí. Então a questão 2 era apenas para falar os OGMs e a sua porcentagem. Tá joia? Muito fácil, só olhar na questão, na tabela. E vamos lá para a questão 3 e última. Compare os dados apresentados sobre a área cultivada com OGMs no Brasil e a área cultivada com produtos orgânicos. O que você pode dizer a respeito? Bom, o Brasil tem uma grande área cultivada destinada para OGM. É muito maior, é claro, que a área destinada para a produção de orgânicos. Por quê? Porque o OGM eu planto em menor área e consigo um rendimento muito superior. Ele é mais resistente a doenças, eu não preciso usar tanto fertilizantes, agrotóxicos, defensivos, ele tem até resistência a certas pragas, melhora com a questão da modificação genética, o paladar, a textura, o sabor, né? E principalmente, é claro, a rentabilidade. É o que eu falei no início. Planto em uma menor área, eu consigo render muito. Que com os orgânicos a gente não consegue essa rentabilidade tão grande. Então, o OGM tem um destino no nosso país, primeiramente para a alimentação humana, para a alimentação de animais, utiliza muito para fazer ração para os animais, e também para biocombustível, né? Inclusive é uma crítica que muitas pessoas fazem, porque usar muitas áreas destinadas à plantação para a alimentação humana são destinadas para a produção de combustíveis, né, do biocombustível, biodiesel, como as pessoas falam também. E nesse exercício ele não pontuava a questão da exportação, que eu quero pontuar aqui. Eu disse que em primeiro lugar para a alimentação humana, mas não só nacional, né? Exportação também. Então faz parte da questão, do desenvolvimento dessa questão, a gente falar que é muito destinado também para a produção dos agentes destinados para atender o mercado fora, né? Para exportar esses produtos. Grande parte da nossa soja temos dois compradores muito grandes, China e Estados Unidos, né? Embora o maior produtor é os Estados Unidos, mas ele também consome muito. E a China, tudo que ela produz, consome, precisa comprar mais. Então, grandes compradores. Agora, com esse Covid-19 aí, a China deve ter diminuído bastante a compra de alguns produtos, né? Que afeta bastante a economia de todos os países. Beleza. E o alimento orgânico é certa alimentação direta das pessoas. É aquela questão de estar alimentando um certo saudosismo, né? De como fazia no passado, coisas bem orgânicas, plantadas ali
pelo fazendeiro, pelo produtor, o pequeno produtor, né, rural, que vai atender a demanda da cidade. Eu vou na região, vou no local, como diretamente do produtor, né? Tanto assim, as pessoas chamam, né, o ovo caipira para fazer um bolo para ficar mais saudável, mais gostoso, uma hortaliça e coisas do tipo, né, verduras. Então serve diretamente para atender a população de uma cidade, uma região, e é claro, poucos casos, pouquíssimos para atender mercado de fora. Isso acontece, mas não é uma produção com grande, não é para atender uma grande demanda, né? Porque ela não é tão contínua assim. Mas morangos orgânicos têm público, né, um comprador muito fácil, e outros também orgânicos, mas não é de tão assim, não vende com tanta intensidade, não uma frequência tão grande dos alimentos orgânicos, em virtude que a produção é pouca e também há muita perca, né? Perde muito. Embora tenha aquela ideia de que não usa fertilizante, adubo natural, né? Todo manejo para ser orgânico tem que ser algo bem definido, né? Não pode ter fertilizantes, né? Para ter o selo de orgânico. Mas na França, por exemplo, a Europa de modo geral, gostam bastante de comprar esses produtos brasileiros, né? Mas o nosso forte mesmo é a exportação de OGMs, né? Ok, meninos? Obrigado.